A questão de empreender começou lá em 2008, quando meu filho nasceu, né? Eu trabalhava e aí quando o Gabriel nasceu eu saí do trabalho e eu pensava em fazer alguma coisa que fosse alguma coisa que eu pudesse ficar meio período na minha casa e ficar meio período com ele. E aí meu marido, né, falava, pense em alguma coisa que você pode fazer. Eu confesso que foi um ano, assim, terrível, porque eu trabalhava e aí eu me vi mãe em casa. Mas aí eu sempre ficava pesquisando, dando uma olhada no que eu poderia fazer. E minha família, né, meus pais, meu irmão, moram em Niterói, no Rio. E eu sempre ia para Niterói passar 15 dias. Então, cada 2, 3 meses, eu pegava o Gabriel, bebê, e ia passar 15 dias em Niterói. E nenhuma dessas idas, né, a Niterói, na época, eu conheci uma moça, a Juliana. Acho que nem ela deve lembrar disso. E ela usava uns brincos muito bonito. E eu sempre gostei de bijuteria. Então, eu sempre gostei muito de brinco, sempre usei muitos brincos grandes. E aí, eu conheci a Ju e ela tinha uns brincos muito bonitos. E a mãe dela fazia feira. Lá é muito comum, né? Sim, Aquelas feiras de sim, rua. sim. E um dia eu falei pra ela, leva seus brincos pra eu ver, né? E aí ela ligou no outro dia e falou, olha, minha mãe tá indo onde compra brinco e perguntou se você não quer ir junto. E aí eu lembro que eu tinha R$ 100. Em 2008 eu tinha R$ 100, que era pra eu passar os primeiros 15... Os 15 dias no Rio, Sim. tinha que passar com R$ 100. E aí eu fui, né? E falei, bom, eu vou lá conhecer onde é. E eu fui pro Saara. Saara, lá no Rio, é um lugar tipo a 25 de março, em São Entendi. Paulo. É um lugar que tem de tudo. E aí eu cheguei lá, vi uns brincos, gostei. Aí eu lembro que eu liguei pro meu marido, ele falou, não, compra sim, compra. Aí eu lembro que eu comprei R$ 100. Aí comprei brinco, só brinco aquele dia. Sim. Aí voltei para casa da minha mãe e comecei a mostrar para as amigas do meu irmão, para as amigas da minha mãe. E aí ali eu já fiz uma vendinha. Eu sei que antes de eu vir embora, eu fui mais uma vez no Saara, comprei mais um pouco e vim embora para Dracena. Então, vim embora com uma caixinha, né? Sim. E aí, chegou aqui, eu comecei a vender para uma amiga, para outra, para família, né? Enfim. E eu lembro que no primeiro mês eu vendi R$ 80. Ó. Era muito pouco, né, gente? Mas assim... Mas se você for ver, é quase todo estoque. Era quase todo o estoque. E aí eu lembro que o meu marido falava assim, não, calma, um dia você vai vender 800, um dia você vai vender mais, Não, né? e vale lembrar que em 2008 a gente não tinha o poder das redes sociais que a gente tem hoje. Não, Não tinha pra quem anunciar, né? nenhum Vou negócio. lembrar aí, ó, a galera que é mais nova e tá assistindo a gente, o Instagram ficou, acho que, livre pra Android em 2012. Em 2008 então. era Malemar Facebook. Não tinha nada disso. A verdade era porta em porta, Sim. boca em boca. E aí eu comecei. Então eu oferecia para minha família, tinha os churrascos de família, almoço, aniversário, onde eu ia, Você a minha levava. caixinha ia junto. Entendi. E aí eu ia comprando, ia vendendo, comprando. A minha mãe ia lá, fazia compra para mim, despachava para mim pelo correio. E aí eu fui indo. Nos natais, meus pais sempre davam dinheiro para mim e para o meu irmão. E você já investiu, né? A gente ganhava um envelope junto, que era para não ter ciúmes de quanto um tava ganhando e outro não. E aí, eu ia pro Saara e fazia compra. Meu irmão ia pro shopping e gastava. Torrava. Então, foi indo assim. Então, todo o dinheiro, o Rafael também, né? Meu marido, todo o dinheiro que ele ia ganhando extra, ele ia me dando para eu fazendo compra. E aí, eu fui vendendo de porta em porta, pra família, e uma pessoa... É que chega num momento que o pessoal fala, preciso comprar uma lembrancinha. Uma lembrancinha. O pessoal já Isso. sabe que você vende, né? Já sabe que eu vendo. E aí a coisa foi tomando uma proporção, né? Meu filho foi meio período para a escola, como era nosso planejado. E eu, nesse outro meio período que meu filho estava na escola, eu ia vender. Aí eu lembro que eu tinha uma moto e eu fiz... naquela época,
não tinha esse acesso que a gente tem hoje, aquelas maletas bonitas de semijoia. E eu só vendia bijuteria naquela época. Aí eu lembro que eu fiz uma caixa de madeira. Eu não lembro quem que fez pra mim, mas fez uma caixa de madeira muito pesada, por sinal. Madeira? Madeira. E aí eu colocava ela na garupa da moto, né? No banco da moto. E era uma moto alta. E eu amarrava com aquelas cordinhas. Com aqueles elásticos, gente. Ai, cadê uma foto disso, gente? Pois é, cadê uma... Mas na época não tinha smartphone. Não Porque, tinha. tipo assim, pensa uma foto disso hoje, Não, gente. e deixa eu contar que eu não cheguei no auge. Eu lembro que uma vez, aí eu chegava nos lugares, descia da moto, soltava aquela cordinha de elástico, né? E ia nos lugares vender. E eu lembro que uma vez, eu vendendo no comércio, eu parei a moto em frente ao hotel, Palace Hotel. Sim. E aí, a hora que eu fui... Descer. eu desci da moto, fui vender, coloquei. A hora que eu fui montar na moto pra sair, a caixinha caiu. Nossa. Gente, foi brinco, Pra assim, todo lado. pra tudo quanto é lado. Mas aí o pessoal sempre muito solícito, Sim. né? Todo mundo me ajudou ali. A vantagem do interior é isso. Se fosse lá no Rio, não tinha sobrado um. Não, lá não teria sobrado um. E aí foi assim, eu fui vendendo, as coisas foram acontecendo, né? Aí eu comecei a vender bolsas. E aí já não dava mais para andar de moto, porque não comportava, né? E aí eu vendia, foi 2010, acho que 2011, foi aquele auge das bolsas baratas, das bolsas que vêm da China. Então eu vendia muita bolsa. Volume grande, né? Volume grande. Então eu andava com o meu porta-mala cheio de bolsa, onde eu ia. Então as coisas ficavam... Se eu tivesse aqui hoje, eu já ia descer tudo e ia vender, né? E aí foi acontecendo, foi dando certo, a bijuteria, as bolsas. Aí começou o ramo da semijoia. E o pessoal já queria algo além da bijuteria, né? Aí eu comecei a pesquisar, comecei a ir para Limeira, que é a capital da semijoia, né? E comecei a vender semijoia também. Então eu vendia bolsa, eu vendia carteira, eu vendia cinta, eu vendia relógio, eu vendia semijoia, eu vendia tudo, gente. Eu brincava que só não vendia meu filho e meu marido e minha mãe. Do resto eu vendia tudo. E aí as coisas foram acontecendo, né? E a gente começou assim, e colocando cada vez mais coisas para eu vender. Aí quando foi... Ou seja, o carro ia cheio. O carro ia cheio, Entendi. o porta-mala ia cheio e... Daqui a pouco tem que comprar uma Kombi, tanta coisa. E aí todo mundo me conhecia, a Michele da Muamba. Ah, é? Porque eu chegava... Gente, eu vendia em hospital, eu vendia em creche, em escola... Olha, se eu contar... Sempre tinha no carro alguma coisa, sempre. né? Então, E, assim... Tá estacionado onde? Uma pessoa ia falando pra outra, né? Sim. Uma pessoa ia falando pra outra. Eu já cheguei a vender até... como que eu posso falar? Na zona. Eu já cheguei a vender até lá. Mas elas que... Não, sim, não tinha problema. Sim. Eu sempre pedia duas coisas pra Deus, que não me faltasse trabalho e saúde. Sim. Então, assim, foi uma época muito legal da minha vida. Na verdade, eu parei de vender de porta em porta agora na pandemia, porque era uma coisa que eu não conseguia deixar. Ah, então você sempre manteve. Sempre eu mantive. É mais forte que você. É mais forte que eu. E eu tava conversando essa semana com meu marido e eu falei assim, nossa, eu vou fazer uma maleta. Porque eu gosto, né? Eu Sim. gosto de vender. Se você... E acredito que tem essas clientes que gostam disso daquela época, né? Daquela época. Eu ia em casa, por exemplo, eu ia numa casa de uma senhora que ela não tinha um sofá para me receber, para sentar. Eu sentava em 3 tijolos. E ela sentava em 3 tijolos. Mas todo mês ela comprava uma bolsa. Assim, eu parcelava no fiado naquela época. Então, eu ia lá e ela parcelava. Quando ela acabava de pagar a última parcela, ela já comprava outra bolsa. Legal. Eu ia em lugares que eu tinha que ir 8h30 da noite, na hora do Jornal Nacional. E eu colocava tudo no capô do meu carro. E era a hora que a mulherada podia... Ali fora, no meio da rua.
Ah, é? Foi assim. Depois do serviço, antes da novela. Antes da novela. Entendi. Já teve vez eu fechar o porta-mala do meu carro com a chave dentro, porque o marido não podia ver que tava comprando. Aí, só. E aí? E né? aí? E então, assim, aí as coisas foram acontecendo. Aí chega o marido, não, ajuda a abrir o porta-mala. Não, você não. Não, aí eu ligo pro meu marido, né? E falo, Entendi. eu preciso da chave reserva, porque eu tranquei a minha chave no porta-mala. Então, assim, foi uma fase muito legal, o começo. Muitos trancos e barrancos, né? Que nada é fácil. Eu levantava assim, da mesa, se eu estivesse almoçando e alguém me ligasse, a hora que fosse. Eu não tinha um dia, um final de semana, o pessoal às vezes ia na minha casa e passava assim. Uma vez eu recebi uma pessoa, ela chegou na minha casa às 6 horas da tarde, ela saiu num domingo, a hora que acabou o Fantástico. Caramba. Porque a pessoa conta da vida dela, né? Entendi. Então você passa a não ser apenas uma vendedora. Sim, uma você amiga. passa, Ih, já manjava de podcast, então. já manjava de podcast. E era uma coisa, assim, eu precisava fazer acontecer, né? Era uma coisa que era muito focada na minha cabeça. Então, eu comecei 2 faculdades, não consegui me formar em nenhuma. E era uma coisa, assim, eu precisava fazer daquilo uma profissão. Sim. Entendeu? Então, eu era muito focada em vender e ir nos lugares. Hoje, as pessoas que eu mais convivo, que são, assim, meus amigos, que estão sempre comigo, eu conheci através da venda. Eles foram Isso é primeiro legal. meus clientes, né? Entendi. Para depois tornar meus amigos. E vendia junqueira, vendia tupi, vendia em chácara. Na região toda, Na então. região toda. Aí, teve um dia que foi, assim, um divisor de água na minha vida, né? Teve um dia que eu fiquei em casa, porque até então aquilo não era, a princípio, era um trabalho para mim, né? Para eu manter as minhas coisas de mulher e, claro, ajudar na minha casa. Ser independente, ter seu Ser dinheirinho. independente, Mas aí tornou que foi uma coisa que foi acontecendo e tornou-se que era o carro-chefe da minha casa, né? Uma coisa que era pra ser só seu dinheirinho se tornou a sim. principal fonte de renda. Sim. E aí um dia eu fiquei... foi um dia assim que eu nunca vou me esquecer. Um dia eu tava na minha casa e aquele dia eu tinha ficado uma tarde em casa, né? E eu falei, nossa, que legal. Eu acho que eu vou ficar mais tempo em casa, vou tirar 2 dias da semana, né? E aí, aquele dia, o meu marido chegou em casa e eu fiz esse comentário com ele. Falei, ai, Rafa, eu vou ficar mais tempo em casa, né? Eu vou tirar 2 dias, porque eu tava, né? Sim. Aí ele Aquela falou, loucura de vender toda hora. Aí ele tinha passado por um problema, a empresa que ele tava passando por um problema e ele falou assim, ai, amor, acho que não vai ser dessa vez. Caramba. Tipo assim, porque eu tinha que dobrar, né? E aquilo assim, foi a melhor... Aquela noite eu pensei, meu Deus, o que eu vou fazer? Mas foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida naquele momento, né? Então eu foquei mais nas vendas, comecei a vender mais do que eu vendia. Isso sem ter a loja ainda. Isso sem ter a loja, só de porta em porta e em todos esses lugares que eu falei. Eu vendi em asilo, eu vendi em todos os lugares, gente. Encostou o carro, tava vendendo. Eu não tenho o que falar.